Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao Sinapse CL desta quarta-feira, véspera de feriadão e dia 1º de novembro de 2023, César. Boa noite para você. Boa noite, Robs, boa noite para nossa comunidade linda, é isso aí, vamos lá. Falando em nossa comunidade linda, que carinho gostoso. Olha o que eu ganhei, Mimimi. Muito gostoso. Olha que presente gostoso que eu recebi das crianças do Colégio Alícia Bittencourt Ferreira, lá de Joinville, em Santa Catarina. Isso aí. Ai, César! É de chorar, Chorei, não é? né? É Fiquei demais. muito feliz. A gente não tem ideia, né? Onde que nosso trabalho chega, né? Quais corações que ele toca, enfim. Mostra de novo para a audiência. Eu vou mostrar de novo o Mimimi. Que lindo. Essa daqui é a Robertinha que eu ganhei. É muito linda, meu Deus. Escola. As Gente, duas, a original e a bonequinha, muito lindas. Eu vou postar hoje no meu Instagram a foto, porque eu estou exatamente com essa roupa, com esse sapato, que tem uma estrelinha aqui do lado. Olha os óculos. O cuidado com os detalhes, prestar atenção. Mas você merece, Roberta, você merece todo esse carinho. Bacana. Você é uma profissional brilhante, você merece todo esse afeto, querida. Eu fiquei muito feliz, e aí eles mandaram um vídeo, né, que eu já postei também lá no meu Insta, dizendo que foi um trabalho sobre racismo na escola. Isso. Né, e que eles reconheciam a dificuldade, né, de pessoas que, como eu, né, minha mãe não fez ensino médio, né, César? Então, foi difícil, né, eu me formar, foi difícil, né, ser repórter, né, foi difícil, não tinha muitas referências, né, quando eu comecei, enfim, eu me joguei, né, mas é isso, gente, nunca desistam dos seus sonhos, se você quer, você pode, siga em frente e pé na tábua. É isso aí, vamos lá. Vamos receber nosso convidado? Bora. Seja muito bem-vindo, Carlos Gianesi, que é deputado estadual pelo PSOL de São Paulo. Prazer receber você aqui no nosso Sinapse. Carlos, seja bem-vindo. Muito obrigado, Roberta, César. Um prazer enorme participar aqui do jornal com vocês, do ICL, que é um canal muito importante, que tem dado uma grande contribuição para o jornalismo e, sobretudo, para a formação crítica da nossa população, eu diria, para o processo civilizatório do Brasil, né, pela reconstrução do nosso país, que agora ingressa novamente no processo democrático. Obrigado, deputado. Prazer recebê-lo. Vamos lá. Vamos lá, deputado. O senhor foi vereador de 2001 a 2007 e como deputado estadual está há quanto tempo, hein, na Assembleia Legislativa de São Paulo? Olha, Roberto, eu já estou no 5º mandato, de 2007 até agora, né? Eu fui reeleito várias vezes, enfim, foram 2 mandatos de vereador pelo PT, depois fui para o PSOL, quando houve a criação do PSOL, eu fui junto com o Plínio de Arruda Sampaio, Ivan Valente, Marcelo Freixo, Chico Alencar, Plínio de Arruda Sampaio, daí nós ingressamos imediatamente no PSOL. Então, estou aqui no meu 5º mandato na Assembleia Legislativa, tendo sido o 2º deputado mais votado do estado de São Paulo, agora nessa última eleição, e o mais votado da Alesp, né? O mais votado foi o Suplicy, mas o Suplicy é imbatível. É o concurso. É uma entidade, uma instituição, então não vale, né? Então, fui o 2º mais votado, mas o mais votado da Assembleia, pela 2ª vez consecutiva, na eleição passada também, 2018. Então, essa é um pouco da minha trajetória política. Eu sou professor, diretor de escola pública, professor universitário. Eu atuo muito na área da educação, em defesa da educação pública, em defesa dos profissionais da educação, porque nós entendemos que a educação é o principal instrumento de desenvolvimento humano, social, econômico, tecnológico, cultural, ambiental, e através da educação a gente alavanca as outras áreas também. E, logicamente, que nós defendemos a educação pública, porque quase 90% das crianças e adolescentes estão matriculados em escolas públicas, municipais e estaduais. A nossa luta é para que haja mais investimento nas escolas públicas de São Paulo e do Brasil. Aí você potencializa também as outras áreas quando você oferta uma qualidade, uma educação
de qualidade. Sim, com certeza. Perfeito. Deputado, vamos falar um pouquinho da Alesp antes de a gente avançar para outros temas. Eu sei que, via de regra, a sociedade acompanha muito o que está acontecendo na Câmara Federal e não necessariamente presta atenção no que está acontecendo nas câmaras estaduais. Como é que está a distribuição de força entre a ala governista e a ala oposicionista no estado de São Paulo? Conta pra gente como é que estão os ânimos ali na Alesp nesse momento, por favor. Olha, o governador Tarcísio de Freitas, ele já, infelizmente, conseguiu cooptar a maioria da Assembleia Legislativa através da distribuição de secretarias, de cargos, de emendas parlamentares. Então, ele já constituiu, eu diria que uma ampla maioria. Nós somos em 94 deputados, é o maior parlamento estadual do Brasil, é aqui a Assembleia Legislativa, depois do Congresso, logicamente, e ele já tem dos 94, ele tem, na verdade, nós na oposição, juntando o PSOL, o PT, o PCdoB, nós somos no máximo 27 ou 28, na oposição de fato mesmo, né, ao governo. Os outros estão todos praticamente ou quase todos ligados ao governo, já de sustentação do governo. Então, ele reproduz, César e Roberto, o que já acontecia aqui com o Tucanistão. Falou, era o Tucanistão que mandava em São Paulo. O PSDB ficou durante 30 anos quase Muito governando tempo, o estado de São Paulo, e com uma blindagem, sempre com maioria aqui dentro da Assembleia Legislativa, uma blindagem muito forte, não só da Alesp, tinha blindagem do Tribunal de Contas, de setores do Tribunal de Justiça, setores do Ministério Público e setores da grande imprensa, da imprensa comercial, né, que tem os seus interesses econômicos, financeiros, ideológicos. Então, havia uma blindagem muito forte do PSDB. E o Tarcísio de Freitas, ele reproduz um pouco desse mesmo movimento. Inclusive, o PSDB, a bancada do PSDB, que foi reduzida bastante, só tem 8 deputados agora aqui, ela também está na base, está apoiando o governo. Ela foi cooptada pelo governo Tarcísio de Freitas, né? Então, esse é o quadro. Nós, da oposição, somos no máximo 27, 28, e olha lá, né? Dependendo do projeto de lei. Então, ele tem maioria. Porém, ele só não consegue votar projetos quando tem mobilização externa, quando a opinião pública se manifesta, quando os movimentos populares, movimento estudantil, sindical, popular, quando tem uma pressão externa da imprensa também, aí ele recua e a gente consegue aprovar alguns projetos importantes. Mas, em geral, ele aprova os projetos que ele quer aqui na Assembleia Legislativa por conta dessa maioria. E dessa cooptação também, logicamente. E quem resiste é PT, PSOL e PCdoB. E PSB, às vezes, o PSB, às vezes, dependendo do tema, né, vem com a gente, mas, em geral, esse é o quadro aqui, que é histórico. Essa oposição sempre foi essa, é o PT, o PCdoB e o PSOL, pelo menos desde quando eu assumi aqui em 2007, né, que eu já sou veterano aqui na Assembleia Legislativa, já com 5 mandatos. Então, vou aproveitar essa sua estrada, deputado, para te perguntar qual é a diferença, né, entre ser oposição, né, de João Dória, ou seja, do PSDB, e ser oposição do governador Tarcísio de Freitas. Queria que o senhor contasse para a gente um pouquinho sobre os bastidores. Olha, eu imaginava até então que o governo Dória teria sido o pior governo de todos os tempos, porque o governo Dória destruiu várias áreas no estado de São Paulo. Ele privatizou, terceirizou, ele atacou a educação, atacou a saúde, né, com a sua ideologia e com o seu governo extremamente neoliberal. Só para vocês terem uma ideia, ele apresentou um projeto de lei aqui em plena pandemia, no auge da pandemia, extinguindo, por exemplo, os institutos de pesquisa. O Instituto Florestal do Estado de São Paulo foi extinto, o Instituto Geológico, o Instituto Botânica. Ele acabou em plena pandemia com a SUSEM, a Superintendência de Combate às Endemias do Estado de São Paulo. Ele fez um estrago jamais visto. Na educação, então, nem se fala, né? Nós nunca tivemos um ataque tão profundo na carreira do magistério como na gestão Dória, né? Porém, não era um governo negacionista, né? Não era um governo de extrema direita.
Agora, com o governo Tarcísio, além de ser um governo extremamente privatista, também extremamente neoliberal, de Estado mínimo, que ataca as áreas sociais, como a gente vai falar do projeto de lei que vai reduzir, que ele pretende reduzir o orçamento da educação de 30% para 25%, além de fazer isso, é um governo negacionista, um governo que aprovou aqui na Assembleia Legislativa, recentemente, com meu voto contrário, logicamente, um projeto de lei anistiando todas as pessoas multadas durante a pandemia que não usaram máscara, que não seguiram as orientações, né, médicas da Secretaria da Educação, como isolamento social. Nós tivemos várias pessoas que foram multadas, entre elas deputados aqui da Alesp, da extrema-direita, entre elas o ex-presidente genocida Jair Bolsonaro, que tem 1 milhão de multas com o Estado de São Paulo, porque ele fazia aquelas motociatas, quando as pessoas estavam morrendo aqui em São Paulo sem usar máscara. Ele foi multado quase 1 milhão de reais em multas. Então, todos eles foram anistiados. Ele deu uma anistia de 70 milhões para essas pessoas todas que não cumpriram as regras sanitárias básicas e ajudaram a propagar o vírus em São Paulo, da Covid-19, e ajudaram a propagar, sobretudo, a zona no nosso estado. Lembrando que São Paulo foi o estado que teve o maior número de pessoas mortas no Brasil e na América Latina. Então, isso é grave. E, mesmo assim, a Alesp votou a lei do Tarcísio, um governo negacionista que aprovou uma homenagem ao Erasmo Dias, né, um dos grandes expoentes da ditadura militar que invadiu a PUC nos anos 70, que todos conhecem a história dele. Ele foi deputado estadual aqui, foi vereador na Câmara Municipal, secretário de Segurança Pública. Ele foi homenageado, tem um viaduto com o nome dele, em Paraguaçu Paulista, que era a cidade onde ele tinha nascido. E o Tarcísio de Freitas sancionou a lei. Olha só, então, um governo, eu chamo esse governo de bolso tucano, né? Uma mistura de bolsonarismo, extrema-direita, negacionismo, terraplanismo, com o tucanistão, no sentido das privatizações, do enxugamento dos serviços públicos. A maneira como lida, né, com as escolas, com a educação. Né? Exatamente. Então é uma mistura dos dois, é um governo piorado. E o PSDB está nele também, ele é base de apoio, está no governo. Então esse é o governo bolso tucano que nós temos hoje, que é o Tarcísio de Freitas. Deputado, aproveitando o ensejo, então, do tucanistão, do bolsonarismo, ano que vem, em 2024, a gente tem as municipais e a gente tem o Guilherme Boulos como um nome fortíssimo para a Prefeitura de São Paulo. Né? As pesquisas indicam aí que o Boulos estaria na frente, está na frente, de acordo com essas pesquisas. A gente teria aí outros candidatos e, ao que tudo indica, o Ricardo Nunes, que estaria em segundo, e a Tabata Amaral estaria em terceiro aí. Eu venho conversando, e o Kim Kataguiri, se eu não me engano, algo em torno de 9% na quarta colocação. Eu conversei com lideranças pessoalistas ao longo dos últimos meses aí, ponderando se seria, e aí eu gostaria de ouvir o que você acha acerca dessa temática, seria o caso de encurtar a distância com a Tabata, de alguma forma já fazer as sinalizações para a Tabata. Sei que não cabe talvez o cargo de vice, porque isso passa por uma costura muito provavelmente com o Partido dos Trabalhadores. Como é que você avalia isso, deputado? Parece pertinente essa aproximação com a Tabata Amaral? Você não vê isso com bons olhos? Gostaria da vossa avaliação nesse sentido. Olha, seria muito importante que ela apoiasse o Boulos já no primeiro turno, para que a gente não corresse nenhum tipo de risco. O Boulos é, sem dúvida nenhuma, a candidatura favorita hoje, lidera todas as pesquisas, foi o deputado mais votado, né, do estado de São Paulo, teve mais de 1 milhão de votos. Na eleição passada, em 2020, ele foi para o segundo turno, né, teve 2 milhões de votos aqui na cidade de São Paulo, ele foi muito bem na eleição, e ele foi para o segundo turno sozinho, só com o pessoal, sem o apoio do PT, só com 17 segundos de televisão. Né? Então, ele o Boulos representa a renovação da esquerda brasileira, é uma referência não só hoje para todo o Brasil. Então, eu acho que ajuda a
do Amaral, eu acho que ela não tem musculatura aqui na cidade de São Paulo ainda, né, para liderar uma pesquisa, uma eleição importante. É uma deputada federal, tem um trabalho importante, mas eu acho que do ponto de vista eleitoral ela não tem ainda musculatura capilar na cidade de São Paulo. E a aliança com o PT, do Rede, com o Deputado, PT, já tem uma aliança. A gente teve uma variação aqui na sua internet, no sinal. Eu posso pedir para o senhor voltar só às considerações finais, por favor, só para a gente acompanhar direitinho o seu raciocínio? Assim, sobre que não deu certo? Eu acho que ainda não temos o deputado. Será que a gente tenta se reconectar, produção? Voltamos. Voltei. Atenção. Eu vou entrar. O senhor pode se reconectar, por favor? Sim. A gente espera, tá bom? Obrigada. Pois é, César, essa costura aí é necessária, pelo jeito, né? Porque não dá para correr risco nenhum. Claro. Né? Talvez seria uma antecipação importante. Agora, eu queria só voltar um pouco que a gente falou sobre Dória e falou sobre Tarcísio de Freitas, principalmente sobre a educação, né? Eu não consigo esquecer, né, quando o governador de São Paulo sugeriu dar ração para as crianças nas escolas. Farinato. Você lembra disso? Lembro, Farinato? lembro. Assim, o descaso com que a educação, que é a base, né, da emancipação, a base de tudo, né, ele é gritante. E eu fico muito preocupada porque, teoricamente, não deveria ser uma preocupação da esquerda. Concorda comigo? Concordo totalmente, devia ser uma preocupação mais ampla de qualquer governante que se preze. Sim. E aí eu acho que se cria, e por isso que você já me viu insistir nessa temática múltiplas vezes, a gente tem, Robes, e a gente vai ouvi-lo dele agora, a gente tem uma chance incrível que nunca se apresentou na cidade de São Paulo de ter um governo com caráter progressista na figura do Guilherme Boulos, uma liderança que vem da própria base, mas existem questões que precisam ser acertadas, entende? É um jogo político, goste dele ou não, é um jogo e que deve ser jogado. Vamos ver se a gente consegue reconectar o deputado. Deputado, nos ouve? Voltei. Acho que está bem melhor a conexão agora. Tá, eu mudei, eu vim para o celular, o computador que estava falhando, agora eu estou direto no celular. Tá muito melhor. Aí a imagem, inclusive, agora. Deputado, vamos recapitular então a partir desse ponto. O senhor estava fazendo a ponderação acerca de encurtar a distância com a Tabata Amaral, considerando a candidatura do Guilherme Boulos para a Prefeitura de São Paulo no ano que vem. O senhor pode recapitular esse raciocínio, por favor? Sim, olha, seria muito importante o apoio do PSB, que é o partido da Tabata Amaral, e dela também a candidatura do Boulos já no primeiro turno, né? Porque o PSB hoje está no mesmo campo do PT, do PSOL, do PCdoB, seria importante. Agora, até porque o Boulos lidera as pesquisas, o Boulos é a candidatura favorita e todas as outras candidaturas se organizam para tentar derrotar o Boulos, né? Essa é a verdade. Seria muito importante. Porém, também, se isso não acontecer, não vai inviabilizar a vitória do Boulos. Eu acho que a Tabata do Amaral tem um mandato importante, tudo, mas ela não tem musculatura para... Né, não tem capilaridade, eu diria, na cidade de São Paulo. Vai ser muito difícil, coisa que o Boulos já tem. A aliança partidária junto com o PT, junto com o PCdoB, junto com a Rede, com o PV, talvez o Avante talvez venha também para coligação, então seria mais fácil. Agora, seria importante se ela viesse, mas também, se não vier, o Boulos vai para o segundo turno para enfrentar algum outro candidato. Espero que ele vença no primeiro turno. Uhum. E, deputado, a gente tem acompanhado aí a escalada da violência, né, nas escolas, em São Paulo e também pelo Brasil. Queria perguntar para o senhor se há um projeto da oposição para combater ou para enfrentar este problema. Porque a gente, né, enfim, entendeu que as propostas do governador
Tarcísio de Freitas se mostraram completamente ineficientes, até porque, depois de implementadas, a gente já viu violências acontecendo nas escolas. Queria ouvir o senhor sobre o projeto da oposição, por favor. Não existe uma bala de prata para resolver essa questão gravíssima da violência contra as escolas, porque ela tem vários fatores. E, infelizmente, no estado de São Paulo, não há uma política de combate à violência nas escolas. Não, o governador, na verdade, na prática, não toma nenhuma iniciativa concreta. Ele prometeu, sobretudo no início do ano, quando teve o ataque numa escola na Vila Sônia, nós perdemos uma colega nossa no magistério. Ele fez várias promessas, mas não cumpriu essas promessas. Então, não há nenhuma política efetiva. Ele deveria fazer a lição de casa, que nós já alertamos, nós já apresentamos, a contratação de funcionários. As escolas, além dos professores, tem também os agentes de organização escolar, que a gente conhece com o nome de inspetor de alunos, por exemplo. E as escolas estão sem esses quadros completos, né? A escola, por exemplo, da Vila Sônia, onde teve a morte, o ataque, e uma professora morreu, fui até lá logo que aconteceu, 11 horas da manhã, estive lá conversando com as professoras, e elas me disseram que era uma escola de tempo integral, e lá só existiam 3 servidoras de apoio escolar. Olha só, e uma ia vencer o contrato, e ela ficaria só com 2. E esse é um quadro generalizado da rede estadual. Faltam funcionários nas escolas, as escolas são superlotadas em geral, né? Não tem segurança nesse sentido. Mas, além da questão estrutural, né, tem também uma questão que é a questão das redes sociais, que tem que ser... Você tem que ter ali um combate aos canais, né, que estimulam a cultura do ódio, da intolerância. Então, tem muitos canais nazi-fascistas estimulando esse tipo de coisa. Tanto é que uma boa parte desses adolescentes que usaram da violência, mataram, agrediram, eram influenciados, estavam conectados nesses canais, com símbolos nazistas, né? Eles estavam, de alguma forma, relacionados a esses grupos. Então, é muito importante que o Ministério da Justiça está fazendo esse trabalho, e fez. O ministro Dino fez um trabalho muito importante nessa área, mas o Estado tem que fazer também, aqui com a Polícia Civil, fazendo investigação nas redes sociais, aqui em São Paulo, que vem muitas delas estimulando, muitos canais estimulando esse tipo de comportamento, e não é difícil detectar isso, né? A extrema-direita tem aí os seus interesses na difusão dessa cultura do ódio, e isso vem para as escolas agora, nesse momento. Então, tem que ter política nesse sentido também, e também um projeto pedagógico da Secretaria da Educação, que essa não vai ter nunca, porque é uma secretaria de um governo negacionista, bolsonarista, de extrema-direita, mas de combate à homofobia nas escolas, de combate ao racismo, de combate ao machismo. Tudo isso tem que ser debatido nas escolas. Nós estávamos numa situação muito difícil durante o governo Bolsonaro, com aquele projeto Escola Sem Partido, que era proibido. Os professores eram proibidos de debater esses temas com os alunos, de fazer trabalhos sobre esses temas importantes, porque a escola tem que combater qualquer forma de discriminação, de preconceito, de violência. A escola tem que propagar a cultura da paz, né? Combater a intolerância em todos os níveis. E tem que tocar na ferida, tem que ter, sim, educação sexual nas escolas, tem que debater a questão da homossexualidade, combate à homofobia, ao racismo, né? Tem que debater a questão do bullying. Tudo isso tem que entrar no currículo escolar, tem que ter um estímulo da Secretaria da Educação. Isso ajuda bastante a combater a violência, a contratação de mais professores, porque faltam professores na rede estadual de ensino. Então, tudo isso é importante para que a gente possa diminuir e combater a violência contra as escolas. E eu entendo que são várias frentes, né? Mas eu me recordo de ter ouvido o governador falar que aumentaria a ronda escolar e também o número de psicólogos nas escolas, né? Nem isso foi feito, deputado? Não, olha, nós já aprovamos aqui na Assembleia Legislativa 3 projetos instituindo a obrigatoriedade da presença de psicólogos e assistentes sociais nas escolas estaduais. Lembrando
que a rede estadual de ensino é a maior rede de ensino da América Latina. É uma das maiores do mundo, do planeta. Tem 5 mil escolas, quase 4 milhões de alunos matriculados. É uma rede grande, né? É uma rede importante no mundo, não só no Brasil. E então é importante que tenha psicólogos, porque eles ajudam, assistentes sociais, né, para fazer os encaminhamentos desses alunos. No entanto, 3 projetos, enquanto desde 2007 até hoje, eu ajudei a aprovar 3 projetos com essa obrigatoriedade. 2 deles nos governos tucanos e um último agora, que foi aprovado recentemente e foi vetado pelo Tarcísio de Freitas. Recentemente ele vetou um projeto com esse teor. Mas nem há necessidade hoje de um projeto de lei, porque já foi aprovado também um federal, um projeto na gestão do ex-presidente genocida, o Bolsonaro. Vocês se lembram que foi aprovado um projeto de lei pelo Congresso Nacional, o Bolsonaro vetou o projeto, mas o Congresso derrubou o veto. Então, é lei federal em todo o Brasil. Todos os municípios, todos os estados devem fornecer o apoio psicológico, da presença dos psicólogos e assistentes sociais em todas as escolas públicas do Brasil. É a lei federal, mas o governador não cumpre nem a lei federal e vetou ainda o projeto de lei que nós aprovamos recentemente, que ajudaria, não resolve, mas ajuda bastante. O caso, por exemplo, dessa escola em Sapopemba, Escola Estadual Sapopemba, que é o nome da escola, fui até lá, conversei com a comunidade escolar, o caso do menino que atirou, ele sofria bullying, né? Ele era vítima também de homofobia, o menino. Se tivesse ali um atendimento, né, mais personalizado para esse menino, nada disso teria acontecido. Mas o governador vetou o projeto, né? Então, ou seja, ele não ajuda em nada. E agora pretende ainda reduzir o orçamento da educação. Daí vai aumentar ainda mais a violência nas escolas. Ou seja, ele falou sobre o projeto, mas na verdade ele vetou, porque eu lembro claramente dessa entrevista. Uau! Ao encontro disso, deputado, a gente tem, por exemplo, houve chacinas, a gente teve, por exemplo, a Operação Escudo, a gente tem coisas acontecendo em diferentes estados da federação, para ser totalmente fidedigno ao que está se produzindo no Brasil. Não é só em São Paulo, mas como o senhor é um deputado estadual, a gente vai avaliar o que está acontecendo aqui no estado de São Paulo nessa ocasião. Me parece, aí eu gostaria de ouvir do senhor, que a esquerda tem muita dificuldade de falar de pautas correlatas à segurança pública, e aí a extrema-direita, principalmente neofascista, acaba se apropriando dessa temática de uma maneira muito competente, reduz a complexidade do debate e acaba adotando medidas trágicas como essa que o senhor acabou de salientar, e porque entende segurança pública, educação, de uma maneira muito, muito restritiva. Então, a extrema-direita, por exemplo, não consegue identificar que ter psicólogo na escola seria muito mais útil no sentido de prevenir a violência do que colocar uma arma na mão de um professor. Para eles, tudo passa pelo uso da força e uso da violência. Por que o senhor avalia que existe, primeiro, se o senhor concorda que existe essa dificuldade da esquerda de falar de pautas relacionadas com segurança pública e o porquê que eventualmente isso se produz? Por que a gente não tem medidas mais enfáticas, mais incisivas, partindo da esquerda, endereçando a temática da segurança pública? Eu concordo plenamente, a esquerda tem essa dificuldade. Eu acho que isso tem a ver, César, com a questão da ditadura militar no Brasil, uma herança ainda do regime militar, né? A esquerda ficou na defensiva, foi vítima da violência policial, do golpe militar, das prisões, da tortura. Então, eu acho que ficou ali um trauma para a esquerda brasileira. Nós tínhamos no Rio de Janeiro o Marcelo Freixo, que fazia muito bem essa pauta quando ele era deputado estadual e federal, mas são poucos os parlamentares e partidos que atuam no campo, mesmo não só da esquerda, no campo progressista, na verdade, tem dificuldade com essa pauta. E você foi direto ao ponto, e aí a direita, a extrema-direita, sobretudo, se aproveita disso, né, e apresenta propostas extremamente complicadas para tentar resolver, porque ela não vai na raiz do problema, ela fica na superfície, vende saídas
fáceis, né, para uma questão extremamente complexa, que tem a ver com a desigualdade social, né? Tem outros fatores que envolvem a questão da violência, a questão da desigualdade social, econômica do país, com o desemprego, né? Tem vários fatores envolvendo, e isso a direita ela só pensa no armamento. Para vocês terem uma ideia, ontem mesmo teve aqui uma comissão, eu sou membro da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, e ontem, numa sessão, nós estávamos analisando e votando projetos, apareceu um projeto para resolver a questão da segurança pública, que era dar treinamento de defesa pessoal para os professores. Olha só, o absurdo, né? Outro dia, na mesma comissão, há 2 semanas atrás, um outro projeto entrou também de deputados desse setor, né, da extrema-direita. O projeto ensinando alunos também a terem aulas, criando uma disciplina de defesa pessoal para os alunos nas escolas da rede estadual. Então, essas propostas, detector de metais, isso sempre aparece, né? Do ponto de vista, eu estou falando da escola. Do ponto de vista mais geral, aí bandido bom é bandido morto, né? Infelizmente, é isso que é pregado pela extrema-direita, tem que armar todo mundo, porque essa é a única saída. Mas a esquerda tem dificuldades, realmente, vocês têm razão nessa colocação aí nessa pauta, né? Eu acho que a primeira, eu tenho atuado um pouco nessa área, mas na defesa, primeiro, que a gente tem que entender que o policial é um servidor público, é um trabalhador em geral, né? Ele não é um matador, um miliciano, ele tem que ser valorizado do ponto de vista funcional, salarial, da melhoria das condições de trabalho. Isso é fundamental para que você possa exigir dele né, que ele seja efetivo, que ele cumpra o seu dever. E isso não acontece em São Paulo. Os policiais, tanto a Polícia Civil como a Polícia Militar, os servidores dessas duas polícias e agora da Polícia Penal, são extremamente mal remunerados, né? Eles têm salários extremamente baixos aqui do estado de São Paulo, são obrigados a recorrer a outro tipo de trabalho, são salários arrochados, defasados o tempo todo. Então, você tem que valorizar primeiramente essa categoria profissional, que ela é importante, né? Ela deveria proteger a população, mas ela não é valorizada. Acho que a esquerda perde um pouco o foco a não fazer esse tipo de valorização. Por exemplo, aqui em São Paulo a situação é muito grave. O governo federal apresentou esse programa, né, de investimento nas polícias, e o governo estadual não aderiu para que os policiais pudessem ter uma bolsa de R$900 por mês para terem cursos, formação na área de direitos humanos, nessas áreas, né, humanas. O estado de São Paulo foi o único estado que não aderiu a esse programa importante do governo federal, que ajudaria bastante do ponto de vista econômico e do ponto de vista da formação dos nossos policiais. Deputado, eu queria falar um pouquinho sobre as privatizações, né? A gente recentemente teve uma grande greve aqui em São Paulo, e aí eu falo de privatização da Sabesp, que é a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, estou falando dos trens, a gente também fala dos metrôs. Queria entender com o senhor se nessa onda de privatizações do governo Tarcísio, além dessas companhias que eu citei agora, se existem outras na mira também. Queria entender também se a Fundação Casa, né, que atende jovens infratores, se ela continua também na mira, nessa onda aí grande que o governo Tarcísio pretende surfar. Olha, o governador já anunciou uma série de privatizações. Ele pretende a Sabesp, que é a primeira, inclusive essa concretamente já tem projeto de lei tramitando aqui na Assembleia Legislativa. E segunda-feira haverá uma grande audiência pública aqui no plenário para debater esse tema. Mas ele anunciou a privatização da CPTM, de todas as linhas da CPTM, de todas as linhas do metrô, da Fundação Casa, que você citou. Ele já anunciou também, que na nossa opinião é inconstitucional. Fundação Casa, que é obrigação do Estado fazer o atendimento de adolescentes, infratores, né? Está no ECA isso, mas ele anunciou que vai privatizar. Ele disse que vai privatizar também as zeladorias das escolas estaduais, olha só a gravidade da situação, e vai aumentar também o número de pedágios nas estradas paulistas, vai
introduzir mais pedágios. A farra dos pedágios vai aumentar no estado de São Paulo. É o estado que tem o maior número de pedágios e tem os pedágios mais caros do mundo, do planeta. Só esse aqui da Imigrantes, Anchieta, é um dos mais caros do mundo, né? E ele já anunciou que vai introduzir pedágios agora eletrônicos, que não vai ter mais essa cancela. Ele vai pedagiar aquela rodovia Manuel da Nóbrega, que vai da Praia Grande até Peruíbe. Ele vai instalar ali 9 pedágios eletrônicos. A pessoa que for até de Peruíbe, de Praia Grande até Peruíbe, vai passar por 9 pedágios eletrônicos, que eles filmam a placa, é outro sistema. É o free flow, né? Isso, exatamente. Ele vai colocar pedágio já anunciou pedágio na Mogi Dutra, na Mogi Bertioga também. Enfim, vem aí uma privataria Bolso Tucana jamais vista aqui na história do estado de São Paulo. Vai ser pior que o PSDB, pelos anúncios feitos, porque ele está a serviço desses grandes grupos econômicos, o governo Tarcísio. Não é porque ele é privatista à toa, porque ele é bem articulado com esses grupos econômicos, com as grandes empresas. Tanto é que nós estamos debatendo agora a lei orçamentária para 2024 e a gente viu aqui que ele vai dar uma isenção fiscal de 65 bilhões de reais para grandes grupos econômicos, em isenção principalmente do ICMS, para grandes grupos ligados ao agronegócio, aos grandes frigoríficos. Grandes empresas terão isenções fiscais na ordem de 65 bilhões de reais. Olha só, e muitos desses grupos econômicos são devedores da dívida pública, dão calote ainda nos impostos e devem bilhões para os cofres públicos. Então, o governo a serviço dos grandes grupos econômicos. Mas o que tem de concreto agora que chegou, Roberta, é o projeto da Sabesp. Ele vai privatizar a água no estado de São Paulo em plena crise climática, em plena crise hídrica no estado de São Paulo. A gente vive uma crise hídrica. Vale lembrar que em 2016 quase que a gente teve um colapso aqui no estado de São Paulo, vocês se lembram, quase a gente ficou sem água. E continua, a situação é grave em todo o estado. E ele vai vender uma empresa, né, extremamente séria, competente, que dá lucro para o estado, uma empresa importante que atende quase 30 milhões de pessoas no estado de São Paulo. Empresa lucrativa que não deveria nunca ser vendida. É a terceira maior empresa do mundo na área de saneamento e fornecimento de água. É a Sabesp. É um crime que ele vai cometer, porque vai aumentar a tarifa de água, vai piorar o serviço, como aconteceu com a energia elétrica em São Paulo. Vocês se lembram que aqui em São Paulo a Eletropaulo foi privatizada, hoje é a Enel, que é uma estatal italiana que tem a concessão. E é a empresa que tem o maior número de reclamações no PROCON. É tão grave a situação dessa empresa que ela hoje tem uma CPI aqui na Assembleia Legislativa investigando essa empresa. E é uma CPI que foi proposta pela base do governo, pelos deputados da base do governo, de tão ruim que é a privatização da energia elétrica. As pessoas não conseguem nem reclamar nessa empresa. Não é difícil você falar com alguém lá dentro. Então vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com a Sabesp, né? E em outros estados, no Rio de Janeiro, houve privatização, lá aumentou drasticamente a tarifa, em Manaus, em Campo Grande, em Tocantins, isso para falar do Brasil. Sem contar que no mundo todo, em vários lugares, estão reestatizando, tem mais de 200 cidades reestatizando, voltando atrás na privatização da água. Paris, agora aqui mesmo, em Buenos Aires também, eles reestatizaram, porque não dá para vender água, é um direito humano fundamental. E não então, é mercadoria, né? Não é mercadoria, a água. É um bem essencial para a vida. Então, e nós vamos fazer uma grande oposição a esse projeto, estamos mobilizando a população tem que entender no estado de São Paulo que ela que vai pagar caro por isso, né? Ela não pode permitir. Nós estamos fazendo um trabalho, sobretudo na periferia, porque a
a periferia vai ser muito afetada, não vai ter mais a tarifa social que tem hoje para as pessoas, né, que não têm renda, as pessoas pobres, desempregadas, porque é uma empresa, se ela for privatizada de vez, aí isso desaparece praticamente. E César, sempre com aquele pretexto, né, de melhoria de qualidade, né, e eficiência e preços mais baratos, mas a gente sabe que isso não é verdade. Só queria trazer uma informação para quem não mora em São Paulo, só para entender o que a gente está falando aqui. O preço do pedágio da Imigrantes, que é para você sair de São Paulo e ir para o litoral sul, ele custa R$ 35,20. É muita grana. Sim, ou para o litoral norte também, para o litoral do estado. Gente. Sim. Juro, assim, é fora do comum. E ainda vamos ter mais pedágios, quer dizer... E veja que curioso, a gente teve, por exemplo, nos 2 últimos dias, eu posso citar nominalmente, o Rodrigo Bocardi, que é um jornalista da Rede Globo, criticando que São Caetano do Sul adotou tarifa zero para o transporte público. E dizendo que aquilo não faz sentido, porque de alguma forma você precisa subsidiar, que esse dinheiro precisa sair de algum lugar. Enquanto isso, veja como é que funciona a mídia corporativa e a importância do ICL para compreender esse tipo de perspectiva. Porque se critica que o senhorzinho e a senhora que precisa pegar o ônibus, ele tinha entrevista no jornal ali, dizendo, eu caminhava 30 minutos todos os dias porque eu precisava economizar o dinheiro da passagem do ônibus. E esse jornalista, em seguida, depois de ouvir um relato dessa ordem, de uma senhora dos seus 60 e tantos anos, faz uma colocação desse tipo, de que não, mas a gente não pode oferecer serviço de graça, porque de alguma forma você precisa subsidiar o serviço público, isso não pode ser assim e tal. Enquanto o deputado nos traz a informação de que o governador do estado inteiro oferece benefícios da ordem de bilhões para grandes empresários que já andam de jatinho, helicóptero, e não pagam imposto. Iate, é o que vai tá mudando agora. Mas, entendeu? Então, assim, veja o tipo de coisa e como o controle da informação é um elemento absolutamente fulcral no funcionamento da nossa disposição sociopolítica. Agora, eu gostaria de trazer, e gostaria de ouvir o deputado nesse quesito, porque a questão da Sabesp é muito emblemática. Então vamos nos concentrar nisso, a despeito dela não ser o único processo de privatização desse governador. Vamos trabalhar um pouco essa questão no âmbito mais prático, porque eu sinto que as pessoas geralmente não entendem como é que funciona o trâmite parlamentar disso. O senhor disse que segunda-feira, portanto, tem uma discussão na Alesp. O que acontece a partir desse ponto? Cria-se esse debate? Como é que funciona o trâmite parlamentar que organiza se esse processo vai ser aprovado ou não a partir desse ponto? Boa. Olha, o projeto ele começou a tramitar na semana passada, que ele foi protocolado, junto com o projeto que reduz o orçamento da educação, que a gente pode falar daqui a pouco. Mas esse projeto está tramitando, ele passa por 3 comissões, inicialmente, para depois chegar ao plenário. Ele vai ter uma audiência pública, promovida pela Assembleia Legislativa mesmo, né, com a participação dos movimentos sociais, das entidades, dos sindicatos, né, vai ser aberta ao público e aos deputados. Mas ela não tem um efeito prático no sentido, ela não impede a votação do projeto, e não haverá votação nesse dia desse projeto, porque o projeto tramita ainda, vai ter que passar por 3 comissões. Mas é muito importante que a população pressione já agora os deputados da base do governo, não precisa se preocupar com a gente, né, pessoal, PT, PCdoB, mas sim, que pressionem os outros deputados para que eles votem contrariamente, para que eles não aprovem esse projeto. A população tem que pressionar no Estado inteiro, porque senão ele vai ser aprovado, porque o governo tem maioria na Assembleia Legislativa, né? E tem vários vícios nesse projeto de lei. Primeiro, que ele não poderia ser um PL, ele veio como projeto de lei, e ele deveria vir como uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, porque ele tem o artigo 216 da Constituição Estadual diz que o controle da empresa estatal, da empresa que fornece água e tratamento de esgoto, tem que ter o controle acionário do Estado. Então deveria vir uma PEC, que é mais difícil de aprovar. Uma PEC tem que ter 58 votos
um projeto de lei 47. Isso iria dificultar a aprovação. Então, ele já são 3/5, né, deputado? A PEC são 3/5. Ok. E nós já estamos judicializando isso. Uma outra coisa, ele contratou uma empresa ligada ao Banco Mundial, o nome da empresa é IFC. Essa empresa foi contratada para dizer se era possível ou não privatizar, se tinha que privatizar a Sabesp. No contrato com essa empresa, nós denunciamos exaustivamente isso também, no contrato havia o seguinte: se o relatório fosse pela privatização da Sabesp, o Estado pagaria a essa empresa, IFC, ligada ao Banco Mundial, 45 milhões. Se fosse pela não privatização, pagaria 8 milhões. Adivinha qual foi o relatório? Pela privatização, a empresa ganhou 45 milhões. É aquela velha história. Quem contrata a banda escolhe a música. Olha, então está tudo errado nesse projeto. É um projeto totalmente errado. Ele não se sustenta a privatização da Sabesp. É uma empresa que oferece qualidade, ela é eficiente, ela é lucrativa, distribui lucros para os acionistas e para o próprio Estado. E tem mais uma incoerência muito grande. O Tarcísio, agora, como ele percebeu que vai ser difícil aprovar também, ele tem que justificar, ele disse que a tarifa vai diminuir. E o que ele vai fazer? Ele vai criar um fundo que, com a venda da privatização, ele vai criar esse fundo, o dinheiro da privatização vem para esse fundo para ele subsidiar a diminuição da tarifa. Olha que absurdo. Nossa, ele vai usar esse dinheiro acaba, da privatização, né? Para diminuir por um tempo só, depois acaba o fundo, aí aumenta de novo. Então, isso é um golpe, né? Usando dinheiro público ainda, para financiar a empresa privada que vai ser a concessionária. Gente, é um absurdo esse projeto, ele não se sustenta, não tem argumentação nenhuma para privatizar, a não ser que ele quer entregar essa empresa para os grandes grupos econômicos. É lógico que é isso, né? Um governo a serviço do poder econômico de São Paulo e do Brasil. Nós temos dúvidas, porque é um projeto que não tem, gente, cabimento de existir. Ele está neutralizando as prefeituras, ele criou agora as URs, né? Trazendo, por exemplo, as prefeituras para essas unidades regionais. Quando o município entra na unidade regional, o município perde a autonomia total. É o que ele fez com São Paulo, com a capital. Ele está comprando, né, o apoio do prefeito Ricardo Nunes, e o Ricardo Nunes está se vendendo porque precisa do apoio dele para sua reeleição. Então, ele entrou na unidade regional e vendeu São Paulo. O prefeito Ricardo Nunes está rifando a população de São Paulo, que é contra a privatização. Tem pesquisas mostrando que na cidade de São Paulo, essa proposta não tem nenhum tipo de aceitação, né? Então, é um absurdo, gente, esse projeto. Nós temos que combatê-lo firmemente, todos eles, mas esse em especial porque vai mexer com a água, né? Com as nossas vidas. Posso trazer mais um tema polêmico, deputado? Porque, enfim, infelizmente, né, falando sobre educação, o governador Tarcísio de Freitas quer reduzir o investimento em educação. Um investimento que a gente tem em 30%, reduzir para 25%. Isso dá o quê, deputado? Quantos? 10 trilhões? Chega a 10 trilhões? Aproximadamente de 9 a 10 bilhões de reais. Bilhões de reais. Esse dinheiro vai fazer uma falta, porque primeiro que São Paulo precisa de mais investimento em educação. Eu disse no início que a rede estadual de ensino é a maior rede de ensino do Brasil e da América Latina. São 5.000 escolas. Isso vai atingir também, essa redução, as universidades. Vai atingir a USP, a Unicamp, a Unesp, o Centro Paula Souza, que tem as ETECs e FATECs, vai atingir o ensino técnico e tecnológico, vai fazer um estrago sem precedentes na educação. 30% é pouco. Eu me lembro quando foi aprovada a Constituição Estadual em 1989, eu era professor da rede estadual, estava nas galerias da Assembleia Legislativa para pressionar o aumento dos recursos em educação. Nunca imaginar que depois estaria aqui como deputado agora para defender a não retirada, né? Como que a vida dá voltas. E 30% é pouco, por quê? A nossa rede é muito grande, ela paga um dos piores salários para os profissionais da educação, ela não paga o piso nacional do magistério para os professores, ela paga um dos piores salários aqui no estado de São Paulo para
servidores que eu citei no início do quadro de apoio escolar, que ganham no máximo R$ 1.500 por mês. Olha só, o vale alimentação dos servidores da educação é de R$ 12, é conhecido como vale coxinha, porque não dá para comprar nenhuma coxinha. Então, os servidores ganham muito mal no estado de São Paulo, a rede está degradada, está precarizada, nós temos mais de 100 escolas de lata no estado de São Paulo, são aquelas escolas que no frio é muito frio, no calor é muito quente, né? Não tem escola sem isolamento térmico, sem isolamento acústico. Nós temos milhares de escolas sem quadras para as aulas de educação física. Então, nós temos superlotação de salas, nós precisamos construir novas escolas em várias regiões do estado para diminuir o número de alunos em sala. Nós temos que ter no máximo 25 alunos numa sala de aula. Tem sala que tem 40, 50 alunos, isso inviabiliza o processo educacional. Então, nós temos que ter investimento em educação. Ele vai na contramão, nós temos que combater a violência nas escolas, ou seja, esse projeto vai na contramão de tudo que a gente possa imaginar em relação ao investimento em educação. Eu digo que é um projeto criminoso, gente, reduzir dinheiro da educação nesse momento histórico. Ele fala, mas eu vou transferir para a saúde que está precisando. Que ele faça a redução da isenção fiscal que ele está dando de 65 bilhões de reais por ano para os grandes grupos econômicos sabotadores aqui dos impostos, que não pagam impostos, que estão já inscritos na dívida ativa do Estado de São Paulo. A nossa dívida ativa, com esses grandes grupos, já passa de 300 bilhões de reais. É quase praticamente o valor do orçamento estadual. O orçamento para o ano que vem é 328 bilhões de reais. Então, a dívida já é quase isso. E ele vai reduzir o orçamento, mexer numa área muito importante, que é a educação, que é o principal instrumento de desenvolvimento do Estado de São Paulo. E ele vai afetar não só a educação básica, mas vai fazer um estrago também nas universidades, nas ETECs e nas FATECs. Ele vai destruir a educação. É porque é um governo bolsonarista, né, gente? O Bolsonaro odeia educação, a extrema-direita odeia educação. Então, E eu lembro muito da frase do Darcy Ribeiro, que a crise da educação não é uma crise, é um projeto. E é um projeto das elites econômicas para manter a dominação de classes, a exploração dos trabalhadores. É disso que se trata aqui em São Paulo também. Perfeito. Deputado, a gente está entrando aqui nos 7 minutinhos finais na nossa conversa, mas eu quero trazer um tema que eu estava conversando com a Hobbs antes da gente entrar no ar, e tem uma questão que parece que a Alesp vai organizar um debate, uma homenagem na segunda-feira a Israel, falando um pouquinho sobre a guerra, deputado. A gente viu no site da Alesp essa homenagem de um deputado do PL, inclusive, que vai fazer essa homenagem, enfim. Que a essa altura eu já não considero isso mais uma guerra. Claro, eu vou ressaltar o que eu sempre digo. É óbvio que os atos de terrorismo cometidos pelo Hamas são profundamente condenáveis. É óbvio que a gente se sensibiliza com a perda de cada vida humana. Por quê? A extrema-direita vem para cima com esse discurso falacioso de que vocês estão apoiando terroristas. Então, é óbvio que ninguém apoia terrorismo e é óbvio que qualquer ataque contra, principalmente, contra qualquer vida humana, para todos os efeitos, mas principalmente contra civis, mulheres e crianças, isso é absolutamente execrável. Agora, isso posto, o que aconteceu ao longo das últimas 3 semanas, a meu ver, já não caracteriza mais uma guerra. Porque você não tem duas partes beligerantes em condições em pé de igualdade de combater. O que aconteceu aí é um extermínio do povo palestino. Está muito claro. Na medida que você tem 8, 9 mil civis mortos e 3.500 crianças mortas em 24, 25 dias a essa altura, me parece que a gente já pode usar o termo genocídio tranquilamente. Como é que o senhor avalia essa homenagem da Alesp, considerando um regime de extrema-direita, né, Likud, do Netanyahu, que está promovendo um genocídio contra o povo palestino a essa altura, deputado? Olha, é um verdadeiro absurdo isso, né? Vergonhoso, até porque, na verdade, a extrema-direita ela está instrumentalizando esse tema agora, nesse momento. Sempre instrumentalizou, mas agora
mais do que nunca. É uma extrema-direita hipócrita, né, que apoiou um governo aqui genocida, que é o governo Bolsonaro, né, um governo fascista, nazi, eu digo proto-nazi fascista, então não tem moral nenhuma. Agora, é um absurdo, isso é de uma perversidade sem precedentes, ainda mais nesse momento. Logicamente, nós somos contra qualquer tipo de violência, de terrorismo, nós não apoiamos o que o Hamas fez, logicamente, já manifestamos publicamente isso. Agora, eles estão instrumentalizando. Agora, é muito perverso, porque está tendo, de fato, um extermínio dos palestinos na faixa de Gaza. É um absurdo aquilo. O Estado de Israel, não estou criticando o povo de Israel, mas o Estado de Israel, o governo, na verdade, de Israel, é um governo de extrema-direita, que está massacrando, está cometendo, sem dúvida nenhuma, um verdadeiro genocídio, um extermínio dos palestinos, das pessoas que estão lá na faixa de Gaza. Isso tem que ser condenado, o mundo tem que reagir a isso. E é deprimente aqui, eu quero repudiar veementemente, vou me manifestar aqui também na LESP, contra esse evento aqui no Parlamento Paulista, que não pode se prestar a esse tipo de exploração, né, de mortes. As pessoas estão morrendo, milhares de pessoas, crianças, mais de 3 mil crianças já foram mortas na faixa de Gaza. Nada justifica isso, né? Uma coisa é combater o Hamas, outra coisa é exterminar o povo todo da Palestina. Então, repúdio total a esse tipo de comportamento de instrumentalização, né, das mortes, que também acho que não é guerra, né? Não é uma guerra isso daí. É um extermínio, é um genocídio. E a desculpa, né? O pretexto da proteção, né? Do direito ao contra-ataque. Autodefesa. Né? Autodefesa, o que é completamente descabido. Você botar na balança, você já não precisa nem botar na balança para você ver que, né, essa conta não fecha. E não dá para ter esse tipo de justificativa. A gente está falando de vidas. Sim, né? Exato. Não existe uma segunda chance. Deputado Carlos, muito obrigada, viu, Carlos Gianazzi, desculpas. Muito obrigada, bom trabalho, resista aí na LERJ, porque, olha, precisamos olhar com muito carinho para o nosso estado de São Paulo, viu? Obrigada aí pelo trabalho. Verdade. Roberta, obrigado, César. Foi um prazer enorme participar aqui dessa conversa com vocês no ICL, que, repito, é um canal fundamental hoje na resistência e no processo civilizatório do Brasil. Vocês são, de fato, jornalistas que ajudam a formar a população do Brasil com formação crítica. Obrigado, Estamos juntos, um abraço. deputado. Obrigado, Gianazzi. Aprendemos demais contigo hoje, foi um prazer, viu? Um abraço grande. Obrigado, deputado. Obrigado. Muito bom, né? A gente falou muito sobre São Paulo, mas é uma situação que se reflete no Brasil todo, né? Acho que há pontos em comum que necessitam ser refletidos e pensados, e muita coisa que acontece que a gente não fica sabendo, né, César? Eu acho que é muito legal quando a gente consegue trazer alguém da Assembleia, alguém que, enfim, está ali dentro, né, entende as nuances e as estratégias do poder, né, da política institucional. Foi muito legal falar sobre São Paulo hoje, a gente também já falou sobre Pernambuco, e a gente tem recebido também deputados estaduais também do Paraná, a gente já recebeu aqui. Enfim, é sempre bom a gente ter essa... Principalmente o Gianazzi, né, que é um cara preparado, capaz, muito bom. Você vê que ele traz propriedade em tudo aquilo que ele apresenta. Muito boa a conversa. Vamos agradecer a nossa comunidade? Sabe Vamos por quê? Hoje fechou a vaquinha, né? A vaquinha que estava angariando fundos para o projeto do nosso querido deputado Renato Freitas, o núcleo periférico. E sabe quanto a gente chegou, César? Quase 1 milhão de reais. Então, só queria dizer que a nossa comunidade é incrível. Para vocês, obrigado, gente. Obrigada, estamos juntos. Assim, são atitudes como essa, enfim, do ICL e de todos nós, né? Quando a gente fala ICL, em nome de todos nós, que fazem a gente vir aqui também, né? É isso aí. Trabalhar. Claro. Ter um propósito, entender o porquê estamos aqui. Cara, eu estou muito feliz quando o Edu lançou essa campanha no N1, eu estava em casa, Nossa, eu chorei, assim, porque me deu um gás, me deu uma energia, me deu uma esperança no sentido de que
Entende? É R$1 meu, R$1 seu, né? A gente já tem aqui R$2. Claro. Né? A gente não está falando de sentir... Porque o doar, né? Tem uma amiga que fala sempre muito isso, que quando você tem muito e doa e não faz falta para você, é um tipo de doação. Claro. Né? Mas quando você doa algo que... Não que você vai doar algo que vai te fazer falta, mas, de certa forma, aquilo mexe com a sua estrutura, né, financeira, tem um outro peso. Mas o que a gente está falando aqui é do olhar para o outro, né? É do entender, como falamos ontem aqui, poxa, será que eu posso entender se eu como 5 vezes por dia carne, será que se eu comer 3 fica tudo bem? Acho que é um pouco isso, né? Sobre repensar toda essa estrutura. E aí... Cara, eu tô muito feliz com a nossa Por isso comunidade. que a tua bonequinha, por exemplo, mexe tanto contigo, porque as pessoas precisam reparar os detalhes, elas precisam ver como você posiciona a tua mão, que tipo de tênis você está usando. Isso denota toda uma série de afetos e carinhos que não tem preço, em última análise. Então é isso que a tua fala compreende. Não é a questão do volume de dinheiro em si, que é óbvio. Que é importante. Isso vai viabilizar uma série de recursos, faz a diferença. Mas para muito além disso, é esse nível de afeto, de comprometimento, de envolvimento que a gente tem com a nossa comunidade e que a nossa comunidade tem com a gente, que, como você muito bem disse, justifica tudo o que a gente faz e nos dá força para seguir adiante. Obrigado por vocês estarem aí, isso significa o mundo pra gente. Um beijo no coração de cada um de vocês. Obrigada. Fiquem bem, muito tchau, obrigada. Beijo, até amanhã não. Até segunda-feira, mas amanhã eu encontro vocês. Isso. Tô de plantão. Amanhã eu tô no ICL Notícias, segunda edição, e você no primeiro. Eu tô no N1, é isso aí. Então é isso, tem a dupla aqui no feriadão para você. Beijo, até amanhã. Tchau, tchau. Pois é, chegou a hora do primeiro grande lançamento do ICL na área de filmes e documentários. Você está preparado para assistir um filme que vai te tocar profundamente e revelar uma verdade que todo mundo tenta esconder? No dia 12 de novembro, um domingo, às 8 horas da noite, no horário de Brasília, a gente vai apresentar para vocês trechos do documentário De Quanta Terra Precisa o Homem e também fazer um debate incrível sobre essa, que é uma das questões mais importantes para o Brasil, a questão da terra. Junto conosco vai estar ninguém mais, ninguém menos do que João Pedro Stedley, um dos principais líderes do movimento dos trabalhadores sem terra. Estarão conosco também várias outras pessoas que têm na sua vida a luta da terra como um dos principais motores. Para você não perder esse encontro histórico e assistir trechos inéditos do filme De Quanta Terra Precisa o Homem, é só você se inscrever gratuitamente no link aqui em cima ou aqui embaixo. Não perde essa chance. Todo mundo vai celebrar a estreia do ICL no mundo dos documentários e filmes e, mais uma vez, aprender muito com a nossa plataforma.